Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão, agora no Dia News. Reunião define medidas para a reintegração de posse de casas invadidas em Ribamar. Sem fiscalização, ambulantes invadem terminal de integração. Diretor do Centro de Zoonoses denuncia sucateamento do prédio. O Dia News está no ar no dia em que empresas de envasamento de água mineral são fiscalizadas em São Luís. Realizada uma reunião para tentar definir estratégias para cumprir decisão de reintegração de posse das casas invadidas em Ribamar. Ismael Gama. Os 3 empreendimentos juntos somam 3.340 unidades que foram ocupadas de forma irregular nos municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. A reintegração de posse deverá acontecer nos próximos 30 dias. A reintegração de posse foi determinada pelo juiz federal José do Vale Madeira na última terça-feira. A gente não tem ainda data exatamente, porque a ideia é que seja um processo. Primeiro informando, dando publicidade à decisão, às decisões. Num segundo momento notificando as pessoas que permanecerem. E por fim, se for o caso, realmente tendo algum tipo de ação realmente para a retirada das pessoas. Os imóveis fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Em São José de Ribamar, os beneficiados do programa são obrigados a pagar um pouco mais de R$ 1.000 referentes ao ITBI, Imposto de Transferência de Bens Imobiliários. O imóvel só é entregue depois que o imposto é pago pelo contemplado. A servente Ana Lúcia da Silva foi sorteada no empreendimento Nova Terra em São José de Ribamar. Ela contou com a ajuda das pessoas do local de trabalho para pagar R$ 1.109 de imposto e, mesmo assim, teve o móvel invadido e danificado. Assim, quando eu fui querer me mudar para minha casa, eu encontrei esses invasores lá. Primeiro saiu numa boa, aí então voltei para a minha casa para pegar, ajeitar, arrumar o que eles tinham bagunçado. E quando eu cheguei lá, tinha outra invasora. Foi realizada hoje uma fiscalização em empresa que invasa água mineral. Pelo menos uma já foi flagrada por vender o produto com qualidade duvidosa. Márcia Carvalho. A falta de documentos e relatórios que comprovem o monitoramento no processo de higienização dos garrafões também foi um dos motivos da interdição da Florata. Outras distribuidoras também passam pela inspeção da Vigilância Sanitária, que pretende garantir a qualidade da água comercializada em São Luís. De acordo com o chefe de produtos da Vigilância Sanitária, Raimundo Nonato, as fiscalizações nas distribuidoras de água mineral comercializadas em São Luís acontecem todos os anos e só foram antecipadas por causa da pesquisa realizada pela UFMA, que constatou que a água mineral Florata estava imprópria para o consumo. Esse tipo de trabalho que foi realizado por essa entidade, nós não reconhecemos quem é a entidade, não sabemos que mecanismo ela utilizou para fazer a coleta dessas águas, dessas fontes mineradoras, que não foi só da Florata, ela coletou da Lençóis Maranhenses, da Mar Doce e da Florata também. Então, nós não sabemos que mecanismo ela utilizou e como foi os procedimentos. Durante a inspeção que resultou na interdição da distribuidora Florata, foi verificado que alguns equipamentos estavam descalibrados e, por isso, não havia como conferir a qualidade da limpeza dos garrafões. E nos últimos dias, o consumidor foi surpreendido com a informação da venda de água mineral de forma irregular. O problema é que a água vendida pela empresa Florata foi apontada por um teste como imprópria para o consumo, o que abriu necessidade de realizar vistorias pela Vigilância Sanitária. Uma nova fiscalização vai ser realizada na Florata, já que ela já garantiu uma regularização à situação. Já na Mar Doce, uma vistoria foi feita e é aguardado um laudo. Hoje foi a vez da empresa Lençóis Maranhenses. A equipe foi proibida de entrar no local. O que se espera com as fiscalizações é a regularização da qualidade da água vendida em São Luís. E o Centro de Zoonoses, o controle de zoonoses, está com a estrutura comprometida. O diretor do centro denunciou que o local está sucateado. Há alguns meses foram mostradas na TV Guará as denúncias de maus tratos aos animais. Agora o centro apresenta outro problema, a falta de manutenção. O local vai ter que passar por reformas para voltar a funcionar de forma adequada. E o Centro de Zoonoses está preparando a campanha de vacinação antirrábica que acontece no sábado. 105 mil doses de vacina antirrábica estão armazenadas no Centro de Controle de Zoonoses. No próximo sábado, vai haver uma grande campanha de vacinação de cães e gatos em São Luís. Com essa campanha que a gente vai fazer agora, nós precisamos que a população leve esses animais para vacinar agora, dia 13,
Estamos colocando 105 mil doses de vacina nos postos de vacinação. São 270 postos de vacinação com 736 pessoas para fazer essa vacinação. E no próximo bloco eu volto com a continuidade de funcionamento de templos e igrejas, mesmo interditados. Uma mostra em homenagem ao senador José Sarney. É bem rapidinho, não saia daí. Mostramos aqui na TV Guará uma fiscalização que verificou a situação de segurança física nas igrejas e templos de São Luís. Nossa equipe voltou aos locais e todos estão funcionando, mesmo que alguns tenham sido considerados de risco. As vistorias nas igrejas aconteceram no final de março e durante a visita, os bombeiros detectaram algumas irregularidades. Na igreja de São Pantaleão, que foi construída há quase 200 anos, os bombeiros encontraram rachaduras na estrutura do templo e determinaram a interdição do local. Mas, como o laudo oficial ainda não foi entregue, as missas continuam sendo realizadas. Dona Iraci Martins é frequentadora assídua da igreja e diz que os problemas de conservação devem-se principalmente pela falta de recursos financeiros. Não tem recurso nenhum. Se para fazer um salão ali que querem botar o forro da igreja, está a maior dificuldade para arranjar. Já Dona Elci Ferreira se diz preocupada com a segurança e até concorda com a interdição. Se houver realmente uma ajuda de uma verba, eu concordo, porque aí se arranjaria outro local para celebrar mais missas, né? Suspendiam mais missas diariamente, né? Na Igreja Internacional da Graça, fomos informados de que não houve interdição. Já na Igreja Cristã Paz e Vida, ninguém quis falar sobre o assunto. E agora vamos falar sobre a situação dos terminais de integração de São Luís. Os vendedores ambulantes simplesmente tomaram conta dos locais. Elinalva Cardoso. Em 2011, uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Ministério Público, Guarda Municipal e Polícia Militar retirou dos terminais de integração de São Luís centenas de vendedores ambulantes. 2 anos depois, o que dá para perceber é que a situação continua a mesma. Estamos no terminal do bairro Coab, em São Luís, um dos pontos da cidade transformado em camelódromo pelos ambulantes. Quem trabalha aqui conta que é uma forma de sair do desemprego. Este ambulante diz que chega às 5 horas da manhã todos os dias e é da venda de revistas que ele tira o sustento da família e que não tem outra opção. Desemprego, né? É muito grande aí. No São Cristóvão, a cena é a mesma. Ambulantes ocupam calçadas inteiras dentro e fora do terminal para oferecer as mercadorias. E quem frequenta esses locais diz não se incomodar com a presença dos vendedores ambulantes. Eu acho que é uma maneira deles sobreviver, né? Que não tem emprego para todos. Aí para não ficar, eles acham melhor vender para que está mais próximo das pessoas. Mas a senhora não se sente incomodada, né? Não, nem um pouco. E até o próximo mês, a Fundação da Memória Republicana Brasileira vai realizar uma exposição da vida literária do político e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, José Sarney. Além da mostra, ciclos de palestras vão destacar outros escritores e intelectuais maranhenses. O primeiro seminário literário homenageia o imortal da Academia Brasileira de Letras e patrono da Fundação Memória Republicana Brasileira, José Sarney, que completa 83 anos no dia 24 deste mês. A mostra apresenta, por meio de peças dos 4 acervos da Fundação, um panorama da trajetória literária do escritor maranhense, que vai da exposição de exemplares de livros publicados pelo autor até a exibição de vídeo com imagens de encontros do homenageado com importantes nomes da literatura mundial. Então, a nossa intenção aqui é homenageá-lo, porque ele é o patrono da Fundação da Memória Republicana Brasileira, mas especialmente chamar a atenção, né? O governo do estado abraça essa causa e esperar que as outras universidades, escolas municipais e as privadas abracem também essa causa. Segundo a presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira, o evento tem como objetivo incentivar o estudo e incentivar também projetos de natureza cultural. E contribuam para que esse lugar de destaque ele permaneça, né? Nós continuamos conhecidos como Atenas brasileira.
Esta edição termina agora. Outras notícias amanhã ao meio-dia no Guará News. O Dia News volta amanhã às 11h30 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã.